Superstição e idolatria. Toda idolatria ela se inicia com uma superstição. Todo panteão de divindades de idolatria, elas se iniciam com uma superstição e essa superstição ela nasce na imaginação de alguém, num conceito, numa imaginação que vai então culminar nessa superstição. Essa superstição vai virar uma crendice, vai se tornar uma lenda, e então esta lenda ela vai se tornar aí um grande centro de idolatria. Normalmente é esta metodologia que nós vemos aí Satanás empregar nas diversos povos, na diversa história aí, pela história da humanidade, em diversos povos. Vamos ver que é o método que Satanás tem empregado para colocar ali os seus altares, os seus templos de idolatria. É o que nós vemos acontecer nos povos antigos, né? Primeiramente ali com os sumérios, acádios, caldeus, babilônicos e também ali com os egípcios. Nós vamos ver isso acontecendo, todos aqueles centros de idolatria vão surgir primeiro seguindo esta mecânica que Satanás emprega por toda a história da humanidade. Depois vamos ver isso acontecendo na Grécia, vamos ver isso acontecendo entre os romanos, entre os indo-europeus, as religiões ali de cultura nórdica, e vamos ver isso acontecendo até mesmo aí no meio da cristandade na Idade Média, aí, um pouco antes da Idade Média, mas chegando até nós nos dias de hoje. E também aí nas diversas países aí de religião oriental aí, as diversas religiões orientais que tem aí. Então, a idolatria ela segue essa mecânica que nós já colocamos aqui. Alguém imagina alguma coisa, essa imaginação vira uma superstição, vira uma crendice, uma lenda, e então, cravado esta lenda, Satanás ali, através de pessoas, coloca ali um altar de idolatria, um templo, e transforma aquilo num grande polo, num grande centro comercial, e faz as pessoas dependerem daquilo, de forma que a idolatria se torna ali o centro ali daquela civilização. Um exemplo muito claro disso é os egípcios. Se você for estudar a história dos egípcios, os egípcios que tinham todo aquele panteão, aquela mitologia, aquelas divindades, né? O Ra, o Deus Sol, os deuses ali dos mortos, os deuses da agricultura, todos aqueles nomes ali que são conhecidos aí até mesmo nos dias de hoje, que vem aí dessa cultura egípcia. Mas eles tinham ali um culto muito famoso, um culto anual, um culto muito conhecido, chamado de culto dos mortos. A religião egípcia ela gira muito em torno da morte. E a gente, estudando a história dos egípcios, nós vamos ver claramente ali que tudo isso começa ali no período ali chamado de período pré-dinástico, quando ainda o Egito nem era Egito, não era aquela nação que nós conhecemos com as pirâmides e etc, com as dinastias. Por isso que é chamado de período ali pré-dinástico, quando eles ainda estavam divididos, quando ainda eram tribos ali. Os egípcios são ali um povo mestiço, havia ali o Alto Egito, o Baixo Egito, havia ali uma divisão, e aquele povo ali que habitava ali meio que em tendas, havia uma coisa, aquela coisa bem ali, quase que pré-histórica ali, naquela região ali no Vale do Rio Nilo. Então, tudo começa ali. Os achados arqueológicos vão nos revelar e vão nos comprovar que aquele período pré-dinástico, os egípcios enterravam ali os seus defuntos, a família. Quando tinha um defunto ali na família, alguém morria, ele vinha enterrar aquele corpo, aquele defunto, numa posição ali fetal, num túmulo oval, e eram colocados ali, primeiramente, sementes eram colocados próximo da cabeça daquele morto, porque havia a imaginação, havia a superstição de que ele precisaria daquilo, ele levaria aquilo para uma vida posterior, após a morte. Consequentemente, os achados arqueológicos vão revelando que isso vai ganhando corpo, isso vai se tornando uma crendice, isso vai se tornando uma lenda, isso vai se tornando aí uma superstição
superstição, isso vai tomando forma. Ela vai se tornando aí, essa superstição vai se tornando uma crendice, vai se tornando uma lenda, e então passa-se a enterrar outros objetos com o defunto. Ainda naquele período pré-dinástico, vão se enterrando ali objetos, vão se enterrando ali pratos, talheres, depois machados, depois ferramentas, depois elementos de caça, armas, e posteriormente até mesmo os próprios empregados ali daquele defunto vão sendo enterrados juntos ali à medida com que eles vão morrendo, e vão sendo enterrados juntos porque acreditava-se que aqueles defuntos precisariam, aquele chefe de família precisaria daqueles empregados na vida posterior. Então a lenda ali, a religião egípcia, ela gira em torno ali da sepultura, do sepulcro. Isso vai mais para frente ali, já no período dinástico ali, as dinastias, os reis, isso vai se tornando com o passar do tempo muito volumoso, ao ponto de se tornar toda aquela religião, as divindades, né? Todas aquelas divindades que eram idolatradas, né? Aquela divindade, o deus Horus, que tinha a cabeça de falcão, de gavião, aquela cabeça de pássaro. Os achados arqueológicos vão revelar que, primeiramente, eles faziam bonequinhos de argila ali na forma de um pássaro, na forma de um boizinho, e depois esses objetos ali que já eram ali adorados ali na superstição deles como divindades, isso vai se tornar em uma dimensão muito grande e vai se tornar em todas aquelas divindades egípcias, todo aquele contexto e toda aquela cultura egípcia. E isso vai culminar aí na religião egípcia, e principalmente no culto aos mortos ali, todo aquele cerimonial quando ia se enterrar um faraó e as pirâmides e toda aquela coisa. Isso é um exemplo. Nós temos diversos exemplos que poderíamos citar aqui. Aqui, próximo aqui da minha cidade, eu estou falando aqui de Guaratinguetá, São Paulo, aqui na cidade vizinha, Aparecida do Norte, uma cidade conhecida no Brasil inteiro. Aqui é um grande polo, um grande centro aqui de culto a um santo, uma imagem, né, da religião católica chamada de Aparecida. O nome dela revela, né, o que de fato veio a se tornar esta grande igreja, este grande templo aqui da Igreja Católica aqui na cidade de Aparecida do Norte. Tudo começa com uma superstição que se torna uma lenda e que segue essa mesma mecânica que nós estamos descrevendo aqui. A história de 2 ou 3 pescadores, não sei exatamente a quantidade de pescadores que estão num barco aqui nas margens do rio Paraíba, e ao lançar a rede durante o dia inteiro eles não pescam nada. Até que num determinado momento, ao lançar a rede, eles vêm e tiram o corpo de uma imagem. Posteriormente eles vão achar a cabeça dessa estátua num outro ponto do rio. De onde veio essa estátua? Isso é um grande mistério, ninguém sabe. Ninguém sabe de onde veio. Mas então, a partir de então, a história conta, a lenda conta que esses pescadores começaram, depois que eles acharam essa imagem, eles passam a ter uma pesca ali maravilhosa, uma coisa meio que parecida ali com aquela passagem bíblica de Jesus da pesca maravilhosa. Só que na Bíblia ninguém acha imagem nenhuma, é o próprio Jesus que faz aquele milagre. Então eles, após acharem a imagem, eles começam a pescar muitos peixes, tá certo? As suas redes trazem muitos peixes. Então essa história se torna uma superstição, se torna uma lenda, uma crendice. Então, hoje, aqui na cidade de Aparecida do Norte, é uma grande magnitude, um grande polo comercial, é um grande polo aqui que gira em torno da idolatria, do culto a esta imagem, que segue esta mesma mecânica, segue essa mesma metodologia. O mesmo pode ser dito de muitos outros santos da Igreja Católica que são aí cultuados por toda a extensão do território nacional. Além disso, nós temos também aí como exemplo o folclore brasileiro, aqueles personagens ali que eu até me impressiono que são ensinados na escola, e a gente poderia estar ensinando muitas outras coisas proveitosas
para as nossas crianças no que diz respeito à fé, à religião, à filosofia, mas tem o folclore brasileiro aí, né, aqueles personagens do Saci Pererê, o Boitatá, a mula sem cabeça, que nós sabemos muito bem pela Bíblia, nada mais nada menos são que imagens de demônios, são demônios, são espíritos, são coisas que apareciam para as pessoas de roça, para as pessoas ali do interior, e todas essas coisas aí, elas vêm surgir, vêm se solidificar, se tornando ali uma lenda ali, né, se tornando quase que um culto, uma idolatria a esses personagens, ainda que não são cultuados, ali não tenham templos propriamente ditos, mas isso é ensinado em todas as escolas do Brasil e são colocados ali para as crianças ali, as cantigas de roda, as canções ali envolvendo esses personagens ali do folclore, que se você for para pensar, essas canções aí são canções, muitas delas macabras, que falam de morte, que falam de moças engravidarem, são coisas terríveis ali. Se você quiser, depois você dá uma pesquisada nessas cantigas aí, nessas canções em torno do folclore brasileiro. E temos também aquele exemplo bíblico tradicional muito conhecido, onde Paulo, em uma de suas muitas viagens missionárias, né, suas 3 viagens missionárias, todas as cidades, regiões que ele passa, ele chega a um determinado ponto, uma cidade chamada Éfeso, onde há também um grande polo de idolatria em torno de uma divindade chamada Diana, né, a deusa Diana dos Efésios, equivalente a Artemis, a Artemis dos romanos. Então a Diana dos Efésios ali era cultuada e havia aquele polo aquele grande templo, aquele grande polo de idolatria, segue a mesma mecânica que nós estamos descrevendo aqui desde o início desse vídeo. Uma imagem ali que é descrita, né, nos versos ali, a partir do versículo 33, quando Alexandre, dentre a multidão, ele toma a palavra, o povo gritando, grande é a Diana dos Efésios. Então, no versículo 35, ele vai dizer que a imagem havia caído do céu num determinado momento da história ali dos Efésios. A Diana a imagem teria caído do céu ali. Isso aí era uma lenda ali no meio daquele povo, e essa lenda deu origem a este grande polo de idolatria. Então, eu gravo esse vídeo aqui, esse áudio, para esclarecer como é o processo, como que Satanás desenvolve esse processo até chegar a um ponto dele estabelecer um grande polo de idolatria, de culto a demônios. Amém?